Fogo é um poder inútil nos animes. E hoje a gente tá aqui pra poder discutir sobre isso. Esse é um daqueles vídeos que você deve estar se perguntando aí, tipo, qual a razão desse vídeo aqui existir? E sinceramente vou falar pra você que, não sei, mano, eu só quis gravar isso aqui, então é isso. Eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, jovens. E como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem. Porque a gente tá aqui pra poder falar de um dos poderes mais aleatórios e interessantes que a gente tem no mundo dos animes. Fogo. Especificamente nos animes shonen de porrada, né? Você que tá assistindo esse vídeo por sinal, responde uma perguntinha aqui pra mim. Quando você era criança, alguma vez você já fez alguma peripécia de, tipo, colocar o dedo no fogão, ou então botar a mão em água quente? Alguma coisa do tipo que fez você se queimar e doer pra caramba e você pensar, tipo, nossa, fogo dói pra desgrama. Nossa, fogo com certeza absoluta queimar o dedo no fogo me deu a noção básica de que eu não sobreviverei ao inferno. Mas enfim, poderes de fogo em animes de shonen em geral. Qualquer anime de shonen de porrada que se preze, jovens, vamos ser bastante sinceros, existe com vários personagens de poderes que são lá muito criativos por parte da obra, por exemplo, por parte dos autores e tudo mais. E é claro que nós sempre vamos ter muitos personagens com o famoso poder de criar fogo. Horas, a gente tem até o mangá de Fire Force, por exemplo, que é baseado na ideia de que tem 1 milhão de personagens que mexem com fogo. Mas se você for pensar em outros animes shonen, sempre vão ter personagens que têm poderes relacionados a fogo de fato. E eu acho isso muito divertido quando relacionado em anime shonen em geral, porque, mano, vocês já pararam pra perceber que em 90% dos animes shonen, algum personagem que tem poder de fogo, ou ele vai ser muito forte relacionado à história, ele vai realmente ser bem badass, assim, ninguém desafia ele porque ele é bastante forte, ou então em 90% dos roteiros, o poder de fogo vai ser inútil. Mas calma aí que eu vou explicar isso um pouquinho pra vocês. Ah, lembrando por sinal aqui antes de começar de fato o argumento, não esquece de se inscrever aqui no canal, por favor, pra poder ajudar a gente na nossa jornada pra 200 mil inscritos. O canal tá crescendo rapidão, pô, ajuda nós um pouquinho aí, que eu sei que boa parte do pessoal que assiste os vídeos não são exatamente inscritos aqui no canal, então, por favor, me ajuda aí se inscrevendo no canal, beleza? Tá bom, então, vamos nessa. Senta aí e vamos lá. Vem comigo. Eu acho que toda essa ideia se baseia inicialmente no conceito de que nós estamos falando justamente, jovens, de animes shonen de porrada. Anime shonen de porrada é, em geral, um tipo específico de história que são feitas focadas e visando o público mais jovem, né? Adolescentes, basicamente, que são fãs de história de porradinha, lutas de anime divertidas, poder da amizade, mulher bonita na tela, e basicamente é isso. Shonen de porrada tem lá o tipo de jovem, basicamente, que eles querem alcançar de forma geral. Então, apesar de algumas histórias serem bastante pesadas e conterem temas realmente bastante pesados e bem trabalhados, muitas das vezes animes shonen não vão ser nada brutais em relação às suas lutas, fazendo com que boa parte dos poderes sejam praticamente poderes de magia que você joga em algum jogo de RPG, sabe? Alguns poderes, como o poder de fogo, por exemplo, sempre se tornam muito menos letais em histórias como a história shonen, visto que os personagens não podem exatamente queimar até a morte, porque senão a classificação indicativa do anime vai subir pra mais 18. Então, na maioria das vezes, os poderes de fogo parecem muito mais serem só meramente ilustrativos. Eu lembro que a primeira vez que eu pensei nesse tipo de conceito, eu tava assistindo Fairy Tail, basicamente, e eu me lembrei do Natsu de Fairy Tail, por exemplo, que era um personagem que tinha poderes de fogo brutais, assim, tipo, ele pega, cospe fogo, ele dá chute com fogo, ele dá soco e o murrão dele vem com chamas em volta dos punhos, e quando ele dá um soco de fogo, ele taca fogo na floresta amazônica, o oceano derrete, ele dá um murro que consegue explodir 5 paredes de ferro, o metal derrete em volta dele, mas quando você vai olhar o efeito desse soco em um personagem, o efeito meramente se reduz a, tipo, derrete um pouquinho a roupa do personagem ali e ele fica vermelho, sabe? Sabe como se ele tivesse, tipo, tomado um banho quente? Tá saindo de um banho quente ali, tá um pouquinho vermelho, um pouquinho queimado, talvez, com dor? É isso. Esse daí é o primeiro tipo de poder de fogo que eu acredito que tem vários animes shonen por aí, que eu costumo chamar de fogo temperatura ambiente. Que é um fogo que ele não machuca os personagens, ele só meramente deixa eles vermelhos, como se o cara tivesse saído de uma sauna. Mas, nós também temos o famoso fogo que é letal, mas nunca acerta, que esse eu acho bastante engraçado, por sinal. Que a gente poderia categorizar ele, por exemplo, como um fogo que aparece em animes como Naruto, vamos supor. Naruto eu acho muito bom, inclusive, pra poder exemplificar isso, porque nós temos toda uma classe de poderes, basicamente, e de ninjas do universo de Naruto, que são os Uchihas, que praticamente todos eles têm ali algum poder relacionado ao fogo. E não, eu não vou nem citar o poder do fogo preto do Amaterasu, por exemplo, porque eu já acho que é outro rolê e o Amaterasu realmente funciona. Tô falando só de poder de fogo básico mesmo. Se a gente for parar pra pensar, imaginem vocês, jovens, um personagem que existe ali no mundo ninja, tipo, sei lá, o Shikamaru, por exemplo. Vocês já pararam pra pensar em como o poder de fogo é apelão se você parar pra olhar do ponto de vista de um personagem normal? Tipo, o Shikamaru é um cara que vem do clã Nara. E ele é basicamente um ninja normal, né? Com habilidades normais, ele é um cara estratégico, que em geral, o poder relacionado ao clã de onde ele veio, né? A tática principal ali do clã dele é um poder de sombra aí. Você pode usar pra poder paralisar as pessoas. Se você for muito habilidoso com esse poder de sombra, você pode pegar ela e usar pra poder enforcar as coisas. Se você for mais habilidoso ainda, você pode pegar e jogar objetos e tudo mais. E aí você descobre que, tipo, a
técnica que o clã Uchiha ensina pras crianças do clã deles quando os moleques estão com, tipo, sei lá, 5, 6 anos de idade, é o poder básico de cuspir uma bola de fogo gigante, que pode matar uma pessoa se ela pegar. Roubado pra caramba, né? Bom, até parece roubado, se acertasse alguém em algum momento da história. Bola de fogo, basicamente, é exatamente esse conceito de poder de fogo que é letal, mas nunca acerta em um conceito de história. Principalmente no universo de Naruto em si, onde a gente tá falando de um universo onde praticamente todos os personagens do mundo de Naruto sabem como usar a técnica do clone. Clone de água, clone de areia, clone de madeira, clone das sombras, clone de qualquer coisa. Fora a famosa técnica da substituição. Sasuke vai lutar com um cara, ele vai lá, taca fogo no maluco e o cara queima até a morte. Isso pelos próximos 12 segundos, quando você descobre que na verdade ele era uma substituição ou um clone. E aí o Sasuke continua jogando técnicas de fogo que são extremamente ineficientes, na verdade, porque só servem pra poder afastar a pessoa, ou no máximo pra poder pegar em algum pedaço da roupa dela e ela tira esse pedaço da roupa. E é isso, basicamente. É pra isso que serve o poder de fogo. Pra poder afastar as pessoas, queimar a roupa, porque numa pessoa de verdade mesmo, assim, ele nunca vai acertar. Nunca, nunca. Se a gente parar pra pensar, é quase como se ele fosse um poder à toa pro personagem ficar gastando chakra pra nada. Já pararam pra pensar, tipo, sei lá, o Sasuke? Será que nunca passou pela cabeça dele que a vida dele inteira ele fica usando o Jutsu Bola de Fogo e ele nunca acerta? Tipo, o Jutsu Bola de Fogo nunca faz nada na história. Talvez ele até se encaixe um pouco no terceiro quesito de poder de fogo aqui, também é um poder de fogo que eu acho engraçado por sinal, que são os famosos poderes de fogo que são letais, mas que só são usados contra personagens onde o poder não é letal. Esse daqui é o tipo de poder que eu acho mais engraçadinho e acho inclusive o mais passável por sinal, porque eles são feitos com uma básica estratégia do autor. Vou dar um exemplo pra vocês. Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia, jovens, a gente tem personagens, são basicamente tipo o Todoroki, vamos supor que ele tem poder de gelo e fogo, ou até mesmo o próprio Endeavor, vamos supor, que também tem ali o poder de fogo e extremamente roubado por sinal, que é aquele poder de fogo que ele consegue soltar umas rajadas que quebram prédios, destrói carro, derrete as coisas, por exemplo. Um fogo realmente muito roubado, mas que o criador da história vai ser extremamente esperto, na verdade, em só mostrar esse poder de fogo agindo contra personagens onde esse poder não vai ser tão eficiente assim, pra que as coisas não fiquem tão brutais, do tipo, você nunca vai ver o Endeavor lutando contra um personagem que seja tipo, a Rimiko Toga, olha que legal, ela tem uma faquinha aqui e ela rouba o sangue da pessoa. Beleza, pega fogo aí, sua otária. E aí a próxima vez que aparece ela, sobrou só 15% da personagem. A parte mais engraçada da história de Boku no Hero, se vocês forem parar pra pensar, é que o personagem que mais sofreu o dano de fogo foi o Dabi. E é tipo, um personagem que ele sofreu dano pro próprio poder de fogo dele, porque ele lutou contra o Todoroki, contra o Endeavor e contra vários outros personagens que atiçam fogo, e o fogo dos caras não fez efeito nele. O fogo dele mesmo foi o que destruiu ele. Mas os outros... não aconteceu nada. Gosto muito como, por exemplo, as lutas principais que a gente teve do Endeavor na série, vamos supor, foram lutas onde ele apareceu enfrentando gnomos, que são personagens que têm o famoso poder de se regenerar, então você pode tacar fogo neles à vontade, porque eles vão só crescer os braços deles de volta. Ou então, personagens como Shigaraki, que também tinham poder de regeneração, ou o próprio vilão final da história, que é o All for One, pasmem, também tinha poder de regeneração. Personagens que você pode tacar fogo à vontade, porque o poderzinho dele vai curar ele depois. Várias histórias também fizeram esse tipo de coisa, eu acho que até Naruto, que eu tinha citado antes, por exemplo, se encaixa um pouquinho nisso, né? Que tipo, o fogo nunca acerta, mas quando acerta também, acerta numa técnica que faz com que não faça dano nenhum de um jeito ou de outro. E eu acho que vale esse destaque, jovens. Aquele tipo de anime do fogo, temperatura, ambiente, eu tenho mais um anime. E é um exemplo que eu acho que eu consigo fazer englobar, gente, nos 3 tipos. E é o anime de One Piece. Vou falar pra vocês, jovens, entre todos os animes shonen que já existiram, eu acredito que One Piece é o anime onde o poder de fogo é mais inútil nas histórias. Tipo, nossa, mais inútil mesmo. Pra você que nunca assistiu One Piece, basicamente. One Piece é um anime onde, geralmente, né, 90% dos seus personagens ali, eles têm poderes que são derivados de frutas, como as Akuma no Mi, por exemplo. Você vai lá, come uma fruta, pega o poder. Existe, por exemplo, a fruta de fogo no universo de One Piece, que dá à pessoa que comer essa fruta o poder de usar fogo. Atualmente, lá no anime de One Piece, por exemplo, essa fruta tá com o personagem do Sabo. Só que eu acredito que seja importante destacar que eu acho que essa fruta aqui é praticamente inútil, visto que 90% do elenco do universo de One Piece tem o poder de fazer fogo de alguma forma sem ter a fruta. Tipo, o Luffy pega o haki dele ali misturado com borracha, ele dá o soco do Red Hawk, é rápido e por ser rápido ele faz fogo. O Sanji é um personagem que, sei lá, brother, tem alguma modificação lá no corpo e não sei o que, e quando ele vai chutar ele faz fogo também. A gente tem os Lunarianos, que é uma raça que consegue fazer fogo porque, sim, eles conseguem fazer fogo. Juro pra vocês, tem uns 20 personagens do começo da história até o final que conseguem fazer fogo de alguma forma. Seja com
outras frutas, seja com outros poderes, seja com táticas completamente aleatórias. E essa é a parte engraçada, porque tem 1 milhão de personagens que faz fogo na história, e o fogo é inútil em One Piece. Primeiramente que a gente tá falando de uma história, jovens, que é aquele famoso tipo de anime shonen em geral, que os personagens têm uma resistência colossal a absolutamente qualquer coisa. Um personagem básico de One Piece, jovens, eu posso estar falando pra vocês aqui desde um personagem tipo, nossa, esse cara aqui é um pirata que já tem 20 anos que ele é um pirata, ele é resistente, forte em combate, até o mesmo ponto de que eu posso estar falando pra vocês de um senhor que tem uma padaria e ele tem 85 anos e câncer na história. Esses dois personagens aqui, juro, se você tacar fogo nos dois, os dois vão sair vivos, tranquilos e com poucos ferimentos, porque fogo não mata ninguém em One Piece. Todos os personagens têm algum tipo de resistência natural ao fogo, que você pode pegar, vral, você dá um soco de fogo no cara, ele vai sair normal. O Jesus Burgers, do bando do Barba Negra, por exemplo, o Sabo no arco de Dressrosa, deu tipo pelo menos uns 3 socos de fogo no maluco. Ele deu uma técnica na cara do maluco com um haki, que essa técnica de fato ele foi lá e usou sem fogo. Adivinha qual foi a única técnica que realmente causou dano no cara? Sim, a técnica que não tinha fogo. Toda vez, inclusive, que a gente vê um personagem usando fogo na história de One Piece, é engraçado, cara, porque parece que o fogo ele só tá lá por tá. O próprio arco de Dressrosa, por exemplo, o Luffy acerta um Red Hawk no Doflamingo. E o Red Hawk é um dos golpes que eu acho mais engraçado com fogo que existem, mano, porque o Luffy dá um soco que o fogo atravessa o Doflamingo, tipo, o fogo vara o Doflamingo de dentro pra fora. Ele dá o soco e você vê o fogo, tipo, passando pela parte de trás, assim, do Doflamingo, você pensa, caraca, passou pelos órgãos internos, agora esse maluco vai morrer. Não, na verdade não fez absolutamente nenhum dano no Doflamingo. Serviu no máximo ali pra poder esquentar um pouquinho os órgãos internos dele, deu uma aquecidinha no coração dele pra ele ficar mais dócil, porque de resto, é resto. Fogo meramente ilustrativo que não serve pra nada e fica na temperatura ambiente. Fogo que deveria ser letal, mas nunca acerta. Fogo que acerta, mas só acerta personagens com o qual ele não vai fazer muito efeito. Qual desses aqui é o favorito de vocês? Inclusive, citem aqui embaixo um personagem com poder de fogo que vocês acham que quebra esses padrões e que realmente é útil. Não esqueçam de colocar isso daqui nos comentários, por sinal, porque eu tô ansioso pra poder saber a opinião de vocês a respeito, beleza? Bom, tendo dito isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais! Fui!